Olá, pronto para mais um quiz bíblico? Hoje teremos 20 perguntas no livro de Êxodo. Chama sua família e seus amigos, pois já vamos começar. Primeira pergunta: quantos anos os filhos de Israel ficaram no Egito? Alternativa A: 40 anos. Alternativa B: 70 anos. Alternativa C: 430 anos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, 430 anos. Vamos para a segunda pergunta. Qual era o nome do faraó que reinava no Egito durante o Êxodo? Alternativa A: Ramessés. Alternativa B: Tutankhamon. Alternativa C: Amenófis. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa A. E aí, você acertou? Vamos para a terceira pergunta. Qual era o significado do nome Moisés dado pela filha de Faraó? Alternativa A: Príncipe do Egito. Alternativa B: Salvo das águas. Alternativa: Ser escolhido por Deus. Tempo para pensar. Resposta correta: opção B: Salvo das águas. Vamos para a quarta pergunta. Como Deus guiou os israelitas durante a noite no deserto? Opção A: por uma nuvem. Opção B: pela Arca da Aliança. Opção C: por uma coluna de fogo. Tempo para pensar. Resposta correta: alternativa C, por uma coluna de fogo. Vamos para a quinta pergunta. Onde Moisés recebeu os 10 mandamentos? Opção A: Monte Hermon. Opção B: Monte Sião. Opção C: Monte Sinai. Tempo para pensar. Resposta certa: Monte Sinai. Letra C. Vamos para a sexta pergunta. Qual foi o castigo que Miriam recebeu por questionar a autoridade de Moisés? Opção A: a lepra. Opção B: o exílio. Ou opção C: a esterilidade. Tempo para pensar. Resposta certa: opção A: a lepra. E já vamos para a sétima pergunta. Quantos pontos você já marcou? Qual foi o sinal que Deus deu a Moisés para provar a sua autoridade diante de Faraó? Opção A: a água que brotou da rocha. Opção B: a vara que transformou-se em serpente. Opção C: a vara de Arão que floresceu. Tempo para pensar. Resposta certa: opção B: a vara que se transformou em serpente. Vamos para a oitava pergunta. O que estava escrito na coroa lâmina do sumo sacerdote? Opção A: Hosana nas alturas. Opção B: Senhor dos exércitos. Opção C: Santidade ao Senhor. Tempo para pensar. Resposta certa: opção C. A frase Santidade ao Senhor está escrita na coroa lâmina do sumo sacerdote de Israel. Nona pergunta. O que havia dentro da Arca da Aliança? Opção A: ouro, incenso e mirra. Opção B: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Opção C: a Torá, a estola sacerdotal e 12 pães asmos. Tempo para pensar. Opção B: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Vamos agora para a décima pergunta, a metade do nosso quiz. Quem foi o israelita a quem Deus concedeu habilidades extraordinárias para a construção do tabernáculo? Opção A: Bezalel. Opção B: Ur. Opção C: Asaf. Tempo para pensar. Quem respondeu Bezalel, acertou. Pergunta 11. A cada 7 anos era Shemitah.
O que é proibido neste ano? Opção A. Cultivar a terra. Opção B. Prestar sacrifício. Opção C. Entrar no Santo dos Santos. Tempo para pensar. Resposta certa. Opção A. Era proibido cultivar a terra. Pergunta número 12. Quais eram as 3 festas anuais que todo homem de Israel devia viajar até o tabernáculo-templo? Opção A. Primícias, Páscoa e tabernáculos. Opção B. Tabernáculos, Pentecostes e pães asmos. Opção C. Páscoa, primícia e dia das trombetas. Tempo para pensar. Resposta certa. Opção B. Tabernáculos, Pentecostes e pães asmos. Pergunta número 13. Qual desses móveis não pertence ao tabernáculo? Opção A. Menorá ou candelabro. Opção B. A mesa dos pães. Opção C. Mar de fundição. Tempo para pensar. Opção C. Mar de fundição, que não pertencia ao tabernáculo, e sim o templo. Pergunta número 14. Quais eram os nomes dos filhos de Arão que morreram diante do Senhor por oferecerem fogo estranho? Opção A. Nadab e Abiú. Opção B. Fineias e Eleazar. Opção C. Itamar e Uriel. Tempo para pensar. Resposta certa, letra B. Nadab e Abiú. Vamos para a pergunta de número 15. Quem o sacerdote midianita, Jetro, deu em casamento a Moisés? Opção A. Sua serva Joquebede. Opção B. Sua prima Miriam. Opção C. Sua filha Zipora. Tempo para pensar. Alternativa C. Jetro deu sua filha Zipora em casamento a Moisés. Agora vamos para a pergunta 16. Pronto! Qual das tribos de Israel é responsável pela manutenção do culto a Deus? Opção A. Judá. Opção B. Efraim. Opção C. Levi. Tempo para pensar. Resposta certa, opção C, tribo de Levi. E aí, está contando quantos pontos você já fez? Vamos para a pergunta 17. Como era dividido o tabernáculo? Alternativa A. Átrio, câmaras laterais e Santo dos Santos. Alternativa B. Átrio, Santo e Santo dos Santos. Alternativa C. Câmaras laterais, altar e lugar santo. Tempo para pensar. Alternativa B. Átrio, Santo e Santo dos Santos. 18. Qual era o sinal que os israelitas esperavam de Deus para seguirem viagem pelo deserto? Opção A. O início da lua nova. Opção B. Uma estrela na direção de Belém. Opção C. Quando a nuvem se movia. Tempo para pensar. Opção C. O mover da nuvem era o sinal que podiam seguir viagem. Pergunta 19. Penúltima pergunta. Como a Bíblia sempre se refere a um instrumento musical feito com chifre longo de carneiro? Opção A. Menorá. Opção B. Shofar. Opção C. Torá. Tempo para pensar. A alternativa correta é a letra B. Shofar é o nome do instrumento. Agora vamos para a última pergunta. 20. Qual o material foi utilizado para fazer a bacia de bronze do tabernáculo? Opção A. Os espelhos ofertados pelas mulheres. Opção B. Os escudos ofertados pelos soldados. Opção C. Os despojos de guerra. Tempo para pensar. Opção A. Os espelhos ofertados pelas mulheres foram utilizados para fazer a bacia de bronze do tabernáculo.
Coloca no comentário a pergunta que você mais gostou. Quantos pontos você fez? Até a próxima!